Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma quinta-feira, né? Nós estamos aqui, hoje nós temos célula. Se você quiser conhecer o nosso ministério, o nosso trabalho, uma igreja em célula, uma igreja família, uma comunidade acolhedora, calorosa, com uma palavra de Deus para o seu coração, entre em contato conosco. Nosso site é casanarrocha.com. casanarrocha.com. E o nosso objetivo é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Uma igreja de amigos, uma igreja de irmãos. E eu quero deixar um convite especial para você. Nesse domingo, às 19 horas, nós tivemos uma mudança de horário, por causa que agora se ampliou, né, o horário de permissão no domingo. Domingo estamos modificando o nosso horário. Domingo, às 19 horas, culto de celebração aqui na igreja Casa na Rocha. Nós estamos com uma série de ministrações sobre batalha espiritual, oração, intercessão, luta com relação à vida do crente, nosso posicionamento diante de Deus, diante dos homens, diante das forças e das hostes espirituais do mal. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. A segunda parte da nossa ministração sobre batalha espiritual nesse domingo às 19 horas na igreja Casa na Rocha. Amém? Então hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre Marcos, no Evangelho de Marcos, um evangelho lindíssimo que é uma síntese dos principais acontecimentos da vida, obra, morte, ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré. É um resumo, é um evangelho sintético, que sintetiza as principais ideias, episódios, circunstâncias relacionadas à vida de Jesus de Nazaré. Sempre lembrando que Marcos apresenta Jesus aos romanos, né? A mentalidade romana. Jesus como servo leal, o servo fiel aos propósitos divinos. E Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Que lições podemos extrair dessa multiplicação de pães e peixes? Que lições Deus tem para deixar no nosso coração, para a nossa vida, através do texto sagrado? Primeiro nós fazemos uma leitura rapidamente e depois vamos fazer alguns apontamentos, algumas lições extraídas desse lindo trecho da palavra de Deus. Então vamos lá, aperte seu cinto, se prepare, vamos lá mergulhar na presença de Deus. Marcos 6:30, o texto sagrado diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Olha aqui o princípio do descanso. Jesus ensinando aos seus discípulos o princípio do descanso. É necessário descansar. É necessário trabalhar? Sim. É necessário se esforçar? É claro. Mas também o princípio de descanso é um princípio espiritual que vai fazer bem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu bem-estar, para o seu renovo, né, corporal, físico, o princípio do descanso. Venha um pouco repousar à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ou seja, eram tantas tarefas, tantas missões, né, tantos trabalhos, tanta gente para ser tocado ali através do ministério de Jesus, dos seus discípulos, que às vezes eles não tinham nem tempo de comer direito. Mas Jesus puxa a orelha deles dizendo: vamos ali à parte no deserto descansar. Aprenda a descansar no Senhor. Quando você descansa fisicamente, seja no sábado, seja no domingo, seja num dia da semana, você está aprendendo a confiar no Senhor, no Jeová Jireh, no Deus que cuida da sua vida. Aí o 32 continua: então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa linda esse ensinamento da palavra de Deus. Jesus, vendo aquela multidão correndo na sua direção, desesperada, aflita, carente de significado, de propósito, de cura, de libertação, a Bíblia diz que Jesus compadeceu-se deles.
ou seja, foi movido de íntima compaixão, porque percebeu que eram ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o que precisa de hoje é pastores, homens e mulheres de Deus, líderes segundo o coração de Deus. Multidão tem de monte, pessoas carentes de um toque de Jesus é o que mais tem. Pessoas carentes de significado, de vocação, de propósito, de fazer a diferença na vida das pessoas e serem tocadas pelo poder de Deus é o que não falta. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a causa de Jesus, para que possam, assim como Jesus e seus discípulos, tocar na vida das pessoas. Homens e mulheres movidos de íntima compaixão, de amor, de sensibilidade em meio às necessidades das pessoas, para que as pessoas possam ser tocadas pelo poder de Deus através da sua vida, da minha vida, da vida de todo aquele que crê, de todo aquele que anda em aliança e compromisso com Jesus. Deus não quer apenas te fazer um discípulo de Jesus, mas também um fazedor de discípulos, alguém que realmente vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. E a Bíblia diz: e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Jesus o tempo todo estava ensinando, Jesus o tempo todo estava ministrando. Assim também, todo aquele que caminha com Jesus precisa estar cheio da palavra de Deus, como Paulo diz lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente no vosso coração. Quem está cheio da palavra, quem está cheio da presença de Deus, o tempo todo está ministrando, falando, pregando, ensinando os princípios do reino de Deus. 35, em declinando a tarde, diz o texto sagrado em Marcos 6, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, já está avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. No 37, Jesus diz: porém ele lhe respondeu: dai-lhe vós de comer, dai-lhe vós de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Ou seja, Jesus, os discípulos trouxeram ali uma problemática, um problema, uma situação, e vieram até Jesus dizendo: olha, essa multidão aqui está com fome, o que nós fazemos? E Jesus disse: dai-lhe vocês de comer. Estimulando a fé deles, estimulando de alguma maneira a que eles não apenas trouxessem um problema, mas trouxessem a solução para aquela situação. E eles não souberam o que fazer. Jesus então disse: vão lá, verifiquem, idem ver, o que tipo de alimento, que tipo de situação, como é que nós podemos resolver essa situação? E sabendo eles, responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Presta atenção, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Olha que coisa linda, Jesus mandou que os discípulos organizassem aquela multidão em pequenos grupos, na relva verde, ali no meio daquele campo, no meio daquele deserto, no meio daquele lugar enorme. Jesus é um Deus de organização. Jesus é um Deus estrategista, que planeja, que faz, que organiza. Jesus é alguém que traz ordem em meio ao caos. Se a tua vida está bagunçada, desordenada, tua família, tua casa, as tuas finanças, tem uma coisa que Jesus faz, é colocar em ordem aquilo que está bagunçado, é organizar as coisas, é trazer ordem ao caos. É algo que Jesus faz no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que se abre para o mover de Deus. Aí vem o 40, e o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que o distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Tenta imaginar a hora que Jesus levantou aquele cesto com 5 pães e 2 peixinhos, a hora que ele baixou aquele cesto, começou a tirar comida para uma multidão, milhares e milhares de pessoas, de 100 em 100, de 50 em 50, e aquela comida não acabava. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora mulheres e fora
crianças. Olha que coisa poderosa, querido. Às vezes aquilo que você acha que é pouco que você tem, aquilo, o seu dom, o seu talento, a sua capacidade, algo relacionado ao seu patrimônio, às suas finanças, você fala: pastor, mas é muito pouco a minha oferta, o meu dízimo, será que vai fazer a diferença, né? Ou aquilo que eu estou dando para alguém, a generosidade que eu fiz, o gesto de carinho ali, aquele pequeno gesto, aquela pequena boa ação. Irmão, o pouco na mão de Jesus, quando nós olhamos para o céu, levantamos e apresentamos diante de Deus, o nosso pouco se transforma em muito. Nós precisamos aprender a olhar a vida na perspectiva de Deus. O pouco na mão de Deus se torna muito. O poder sobrenatural de Deus tem capacidade de transformar 5 pães e 2 peixinhos em 12 cestos cheios que sobraram e alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós vemos aqui um poder sobrenatural de Deus pegar o pouco do homem, apresentado diante dele, aos pés de Jesus, em algo grande, capaz de abençoar, alimentar milhares e milhares de pessoas. É o que Deus quer fazer. Deus pega as coisas loucas desse mundo para envergonhar aqueles que são sábios. Aqueles que se acham são envergonhados diante de Deus, mas as pessoas singelas, simples, que apresentam um pouco, que talvez se achem pouco, aos pés de Jesus, se tornam grandes homens, grandes mulheres, grandes recursos, grandes coisas nas mãos de Deus. O que faz a diferença não é o meu pouco, não é o seu pouco, não é o que temos, não é o que deixamos de... não é nada disso, o seu dom, o seu talento, é estarmos aos pés de Jesus, é trazermos na direção de Jesus e falarmos para Jesus: use isso, Senhor, para a glória de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas, assim como nós, aos pés de Jesus, somos abençoados, somos tocados, fazemos a diferença na nossa vida. Jesus faz a diferença e nós faremos a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Assim como os discípulos, você vai ser um discípulo de Jesus, um fazedor de discípulos, uma pessoa transformada pelo Evangelho, mas um evangelista do Senhor Jesus, alguém cheio da graça, alguém cheio do poder, alguém cheio da unção, alguém que tem o óleo fresco sobre a sua cabeça, vestes brancas diante do Senhor, e que vai trazer um conteúdo de qualidade, bênção, graça, glória, unção, poder na vida de outras pessoas, trazendo o alimento do céu para os corações famintos, movido de íntima compaixão, percebendo multidões que não têm pastor e pastoreando aqueles corações com a sua amizade, com o seu relacionamento, com a sua conexão com Deus, com o pouco que Deus te entregou. Esse pouco nas mãos de Deus vai se tornar muito para a glória de Deus, é o que eu declaro sobre a tua vida. Seja fiel no pouco, irmão, para que Deus te conceda ainda mais. Se você for fiel com o pequeno dom que Deus te deu, Deus vai te dar mais dons sobrenaturais, naturais, espirituais, seja o que for. Deus vai manifestar a sua graça e a sua glória através da sua vida, se trouxer o pouco aos pés de Jesus. Jesus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, através de você, manifestando o seu poder e a sua glória. Amém? É o que nós aprendemos nesse lindo episódio. O pouco nas mãos de Jesus se torna muito para alimentar e abençoar outras vidas, para que Deus promova milagres, maravilhas e a manifestação da sua glória e da sua graça através das nossas vidas. Com certeza os discípulos aprenderam uma grande lição aqui. Estavam desesperados, trouxeram apenas problemas, mas trazendo problemas aos pés de Jesus, todos os nossos problemas serão resolvidos pelo poder de Deus. Faça a sua parte, cumpra as suas responsabilidades. O natural nós temos que fazer, o que cabe a nós fazermos, nós vamos fazer, mas o sobrenatural, o poder de Deus será liberado sobre nós, e o sobrenatural, o impossível, Deus vai fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Não há nada impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural, que libera graça e glória sobre todo aquele que se achega com quebrantamento e humildade aos seus pés diante da presença de Deus. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Não se esqueça, nesse domingo, 19 horas, Igreja Casa na Rocha, Rua Doutor Camargo, 4555, no centro da cidade de Umuarama,
Paraná. Você que é de fora, entre no nosso Facebook, nesse horário, domingo, 19 horas, facebook.com/pastor.gil. Nosso Instagram, Facebook, todas as informações estarão aqui embaixo no nosso link de descrição, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, estarão à disposição para vocês. Se você sentir no coração o desejo de semear, de ofertar, de dizimar, de fazer parte, de se engajar nessa obra linda de pregação do Evangelho, de cuidado de vidas, restauração de famílias, engajamento numa igreja local, pregação por todos os lugares, seminários, tudo isso nós estamos fazendo a obra do Senhor, e você pode se engajar nas fileiras, juntamente conosco, participar, ser um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Todas as informações estarão aqui embaixo. Deixa a sua semente, deixe Deus te usar, deixa a graça de Deus tocar na sua vida, e nós louvamos a Deus pela generosidade, o carinho dos irmãos para conosco, a nossa família pastoral, o nosso ministério. Graças a Deus, tem sido cuidado através da generosidade, do carinho dos irmãos, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos terminar orando por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni quer orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos, assim como os discípulos trouxeram 5 pães e 2 peixinhos aos pés de Jesus. Nós trazemos as necessidades, os problemas, as dificuldades, as lutas, as crises, colapsos, depressão, estresse, enfermidades, opressões, ó Deus, situações crônicas, financeiras, tudo isso aos teus pés, Jesus. E o Senhor vai levantar essas situações diante do Pai, o Pai das luzes, o nosso Papai Celestial. Nós nos levantamos em oração diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. Pedimos a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus sobre cada vida. Pai, opera com poder, manifesta a tua unção, a tua glória. Ó Deus, toca, ó Deus, traz a resposta, o milagre, a bênção, liberta cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Ó Deus, restaura todas as coisas. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua graça, a tua unção, no nome de Jesus. É o que eu te peço de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Ó Deus, abençoa os teus filhos, manifesta o teu poder. Ó Deus, que as pessoas vejam que Deus é real, que Jesus é o Senhor, é o Salvador de todo aquele que crê, Pai. E nós cremos em Ti, por isso queremos ver a tua glória, a manifestação do teu poder em cada vida. Opera milagres financeiros, milagres na família, milagres, curas sobrenaturais. Consola aqueles que estão enlutados, cura aqueles que estão no leito da UTI, nas enfermarias, sofrendo, atormentados com medos, tormentos, angústia, todo mal, saia no nome de Jesus. Milagres e bênçãos, libertação e restauração venha sobre cada vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, a graça e a paz do Senhor. E lembre-se, nesse domingo, 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Todas as informações estão aqui embaixo. Esperamos você de braços abertos para te receber. Amém e amém.